Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor James Rocha, pastor e cantor e presidente do Ministério Cristão Emanuel em Nova Iguaçu. Essa palavra que eu quero trazer hoje intitula-se Manifestação do Reino, uma questão de perspectiva. Nós temos escutado muito falar sobre deixa o céu descer, rasga o céu e desce. Eu mesmo já cantei essas canções, já fiz essas orações. Porém, ontem, ou melhor, hoje de madrugada, enquanto eu estava orando aqui no meu quarto de oração, eu estava escutando um homem de Deus chamado Bill Johnson. E ele complementou algo que já venho falado há alguns dias sobre essa questão. Afinal de contas, o céu já está aberto ou não está? Deus precisa abrir o céu? A gente tem que ficar fazendo força para pedir a Deus para deixar o céu descer? Afinal de contas, tá ou não tá? E ele estava falando para a sua igreja em um dos seus sermões, usando este texto aqui de Mateus capítulo 11, do verso 2 ao 6. E isso me trouxe mais luz e complementou algo que já venho falando com a igreja, e eu quero novamente falar, tanto para membros da igreja que vão escutar esse vídeo, que não estiveram no Tadé hoje, na reunião de hoje, como você que eu não tenho nenhuma ligação direta, mas que trará com certeza uma resposta ao seu coração. Olha o que está aqui. Mateus 11, verso 2 ao 6. Quando João ouviu, ou melhor, Mateus 11, do 1 ao 6. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, o que levou João Batista, que no início de Mateus, aqui no capítulo 3, preparar a vinda do Senhor? O que levou um homem que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que levou um homem que disse: Não sou digno de desatar tuas sandálias? O que levou esse homem que disse para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, esse é o camarada que você tem que seguir, siga ele? O que levou alguém com tanta convicção, de um momento para o outro, praticamente duvidar que Jesus era Jesus mesmo, que ele era o Messias, e que o mandou perguntar se era ele? O que levou esse homem que viu os céus abertos, que viu o Espírito descer em uma forma corpórea, como se fosse uma pomba, essa consciência do reino sobre a vida dele? E outra pergunta: será que o reino tinha parado de existir? Será que o céu estava fechado sobre a vida de João Batista? Será que o céu estava fechado sobre aquelas imediações? A resposta é não. Para esse vídeo não ficar longo, a resposta é não. Jesus estava naquelas imediações, pregando nas cidades e evidenciando o reino de Deus, evidenciando uma realidade celeste na face da terra. Agora, o que acontece? No cárcere, João estava preso. Lá fora, Jesus estava livre, cumprindo com sua obra e curando os enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Logo, essa ideia de que o reino está longe,
de que o céu está fechado, de que tem que rasgar o céu para Deus descer. Isso não é verdade. O que fez com que João Batista perdesse essa perspectiva do reino que ele mesmo anunciou foi o cárcere. Está preso, está confinado em uma prisão. Os seus sentimentos, seus sentidos, suas percepções, por um momento, foram contaminadas pela realidade do cárcere. E quando ele direciona sua atenção para o cárcere e para todo o sofrimento que o cárcere envolve, que o cárcere envolvia naquele momento, sua percepção do reino e do rei, ela é abalada, a ponto dele enviar seus discípulos e dizer: pergunta para ver se é ele mesmo ou se eu não estava enganado. E Jesus Cristo, então, quando recebe essa resposta, essa pergunta, Jesus responde para João Batista de uma forma prática. Está aqui escrito no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. São muitos desdobramentos desse texto, mas isso para mim ontem fechou um assunto. Uma frase que Bill Johnson falou, e eu já tenho falado com o pessoal aqui, mas eu quero usar como ele disse: o véu do templo foi rasgado. Quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado. Agora a pergunta é: quem foi lá costurar o véu? Porque se o céu tem que abrir, se o céu tem que rasgar, então alguém costurou a obra consumada de Cristo na cruz. Então o véu foi rasgado, está aqui no final do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Os evangelhos registram que quando Cristo bradou e entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Segundo, quando Cristo volta, derrama, ele sopra o espírito sobre os apóstolos. E terceiro, quando antes de ir embora ele fala: vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E ali é inaugurada uma nova fase na igreja. E o que acontece dali por diante é que a igreja de Atos ela sempre vive novos preenchimentos, novos enchimentos, novos revestimentos. Logo, o que na realidade nos impede de perceber o céu não é porque o céu fechou, não é porque o céu tá travado. O que nos impede de perceber a realidade espiritual é a nossa falta de sintonia. É alguma coisa em nós que, ao invés de sintonizar e atrair o céu, acaba atraindo o inferno. Nós não podemos esquecer nunca que o céu está, que o reino de Deus está dentro de nós, de que o Espírito está dentro do cristão, o Espírito Santo, que uma realidade celestial nos envolve, que uma realidade espiritual está sobre nós, está sobre o mundo, uma realidade do reino do céu. Porém, nós nunca poderemos nos esquecer que ao nosso derredor ainda estamos em um mundo e ainda estamos enfrentando uma realidade das hostes da maldade nas regiões celestiais. E o que vai fazer com que nós atraiamos uma realidade ou outra realidade, com que acessemos uma realidade ou outra, é a nossa sintonia com Deus. É se nós vamos expor nossos corpos como sacrifício vivo, oferecendo para Deus, ligando-nos a Deus através de santificação, oração, jejum, leitura da palavra, a prática da obediência. Se nós vamos viver nessa vertente e morrendo diariamente e vivendo para Deus diariamente, conectando-nos, linkando-nos com Deus, ou se a gente vai sair dessa dimensão e ficar acessando e linkando com o inferno. Não é à toa que o próprio Jesus disse: vigiai e orai, porque
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é à toa que os apóstolos nos aconselhavam aqui nas cartas fugir da aparência do mal. O diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Não deis lugar ao diabo. Logo, quem escolhe o que vai acessar sou eu. Jesus foi bem claro, se tua mão te faz pecar, corta. Sabemos que nós não vamos pegar um serrote e serrar a mão, mas mostra um comportamento muito decisivo e muito claro com relação à maneira que nós vamos fazer, se vamos ficar conectando com o inferno, conectando com as portas do inferno, através do nosso corpo, através da nossa alma e espírito, ou se nós vamos continuar criando a cultura do céu e a cultura de cuidar dessa presença. Há uma pessoa que, isso aqui agora me veio à mente hoje quando eu ensinei para o pessoal lá na igreja, que está no livro de Atos dos Apóstolos, aquele texto onde Paulo está na prisão, aleluia. Aqui no livro de Atos nós temos um episódio muito parecido, né? Atos capítulo, deixa-me ver, 16, sim, 16, e diz assim, aconteceu que, 16 verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo foi orar e acabou que expulsou o demônio de uma moça e foi preso. Então aqui diz assim, capítulo 16, verso 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça. E levando aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar porque somos humanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, e rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, não foram poucos, lançaram no cárcere, ordenando que o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os escutavam. Aleluia. E de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram o cárcere de todos. Essa é a diferença de João Batista no cárcere para Paulo e Silas no cárcere. O cárcere não pode me impedir de acessar o reino. Deus foi compassivo com João, Deus entendeu claramente João. Mas em certos momentos, hoje, graças a Deus pela palavra, nós não precisamos ter o comportamento de João Batista, embora eu já tive. Quantas vezes nessa caminhada, nessa jornada, dúvidas, lutas passaram pela minha mente. E graças a Deus temos um Cristo compassivo, que nos alimenta com mais sinais, com mais prodígios, com mais evidências, fora da nossa área de ação, para nos fortalecer. Mas graças a Deus, que nós também podemos, em outro momento, ter o comportamento do apóstolo Paulo e de Silas, mesmo dentro do cárcere. Nós podemos escolher se vamos deixar a realidade do cárcere nos dominar e enfraquecer nossa fé, ou se nós vamos chamar o céu. Paulo não esqueceu que o céu estava sobre ele e que o céu estava dentro dele. E o que ele fez? Eles foram por volta da meia-noite orar e cantar. Está aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. São duas formas de acessar o céu. Deus habita no meio dos louvores, e Jesus falou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai. Use a oração, use a adoração, use o jejum, um jejum de tempos em tempos. Use a leitura da palavra. Use as ferramentas espirituais para acessar o reino. E sabe o que vai acontecer? O céu explodirá o cárcere. A vida vai tragar a morte. A saúde vai tragar a doença. A luz vai expulsar as trevas. Sabe por quê? Porque o céu está aberto. Porque
o véu do templo foi rasgado e ninguém costurou. Aleluia. Guarde no seu coração isso. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E não vamos confundir que uma oração de Isaías lá no Velho Testamento, numa circunstância do povo de Israel, se aplica a tudo. E ao invés de pedir o céu para ser aberto e ficar o tempo inteiro mandando o céu rasgar e Deus descer, vamos nos entender o que está impedindo da gente perceber essa realidade que já existe. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. O véu já foi rasgado. O céu já está aberto. O Espírito Santo já está na terra. E ainda bem que está. O que eu preciso é desenvolver a habilidade de percebê-lo, de mantê-lo, de ganhá-lo e manifestá-lo mais e mais, até aquele dia que Cristo virá nos buscar.